Fala aí galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Esse vídeo é finalmente o vídeo de estreia do curso de C, né? E é um curso que a gente chama de programação C moderna, ou seja, é uma programação mais moderna em C, usar os aspectos modernos da linguagem, que são muitos, e as abordagens mais modernas, né? Não aquele C assim enferrujado de faculdade no Turbo C, aquele negócio mais antigo, que é útil para aprender algoritmo, né? Mas não para aprender C em si, né? Então a gente tem outros recursos aí. Bom, essa aula zero, né, é uma aula onde eu procurei mostrar como setar o ambiente, que é basicamente uma VM, uma máquina virtual de Linux, né, para a gente começar o estudo de C. Não que a gente não possa ir em algum momento para o Windows, podemos, né, para mostrar algum aspecto do C no Windows, afinal a API do Windows ainda é escrita em C, API padrão, né, não da parte de App Store, tal, aí já é outra história. Então assim, a ideia é estudar C, né, estudar também um pouquinho de Linux, estudar também um pouquinho de Windows, ou seja, trabalhar aspectos da linguagem. Né. Infelizmente a gente não vai cobrir algoritmos, programação em si, né, aquela parte mais algoritmo, estrutura de dados, essas coisas, por vários motivos. Né. Um que não é o foco do curso, isso daí você aprende, isso daí não muda muito, então pode estudar em qualquer lugar, tem várias apostilas na internet, tem a faculdade mesmo, as aulas e tal. E o outro motivo é que eu não sei. Então eu vou focar na parte que eu me viro mais ou menos, que é a parte da linguagem C em si. Né? E a gente vai trabalhar aí, e vai envolver vários aspectos, a compilação, o teste em busca de falhas, né, makefile, enfim, nós vamos trabalhando aí, o programa é bem dinâmico, né, a gente vai montando aí, mas nessa aula zero a gente vai setar o ambiente, né? E na aula 1 vamos começar, na primeira aula mesmo, né, que é a aula 1, a gente vai começar olhando a função main, ali o início de um programa em C, né, o que é cada item, para que serve e tal, a gente está com foco assim, a ideia é que não fique nada sem ser entendido. Se houver erros, né, nós vamos corrigir. Eu estou contando aí com dois amigos, que são o Otávio e o Leonardo, que vão trabalhar para, caso aconteça algum erro, caso eu fale alguma coisa, eu não vou fazer um outro vídeo só para corrigir um errinho, vou botar uma coisa na descrição, alguma coisa do tipo, então fica ligado que pode ter na descrição algum patch na aula, né, alguma coisa que eu não falei, ou eu falei errado, e coisas do tipo, enfim. Eu não estou muito preocupado em não ter erros. Assim, o que eu estou preocupado é não ter erros que fiquem permanentes para sempre. Afinal de contas, é um vídeo, é um curso que vai ficar no YouTube, sabe Deus até quando, e a gente quer que quem aprenda com esse vídeo aprenda da maneira correta, né, e não fique aprendendo coisa errada, porque depois acaba pegando um vício, né, e depois é difícil de corrigir. Então, sem mais delongas, durante a aula eu não vou aparecer, eu vou basicamente, né, vai aparecer a tela, e é isso. Vamos partir para o estudo. Tem muita coisa para estudar, obviamente não fiquem resumidos a esse curso, né? Vai ler livro, vai buscar outras fontes. A ideia é motivar a quem vai estudar C, que é excelente para qualquer área dentro da informática, não só para programação. Você não precisa nem trabalhar como programador, eu mesmo não trabalho como programador, no entanto, programar em C é um exercício fundamental para entender como o computador funciona. Então, é isso. Faça seus comentários aí sobre a aula, perguntas, o que vocês quiserem. Vamos criar um grande grupo de discussão aqui sobre linguagem C num aspecto mais moderno. E beleza, taca fogo aí na programação. Valeu, vamos lá. Então vamos começar o nosso curso de C, programação em C moderna, setando o nosso ambiente. Né? Aqui eu tenho um Linux de 64 bits, nesse caso aqui eu escolhi o Debian, mas naturalmente, se você quiser escolher outro, fica à vontade. De repente você já tem uma máquina virtual com Ubuntu, ou com Kali, ou com outra distribuição Linux qualquer. É claro que os comandos vão mudar um pouquinho na hora que eu instalar programas e coisas do tipo, então se você usar outra distribuição, você vai precisar garantir que você instale os mesmos programas. E pode ser que as versões diferentes de programas também emitam saídas diferentes, ou seja, eles deem mensagens diferentes, coisas diferentes, justamente porque eles estão em versões diferentes. Aqui eu tenho uma máquina virtual Linux que eu conectei nela via SSH,
Então, depois do Linux instalado, no meu caso aqui ela não tem ambiente gráfico, mas nos de vocês não vai fazer diferença, a gente para essas primeiras aulas nós não vamos usar ambiente gráfico. Só está conectado aqui via SSH nessa máquina. E, bom, como eu falei, nesse caso aqui ela é um Debian, né? Vocês podem ver aqui pela versão, se vocês quiserem fazer exatamente o mesmo ambiente. Mas isso não é estritamente necessário. O mais importante vai ser a gente focar, claro, no estudo da linguagem C. Bom, o primeiro passo aqui é a gente instalar os programas básicos que a gente vai utilizar. Nós vamos instalando programas de acordo com a utilização. Para esse primeiro momento, né, e essa é a aula zero para montar o ambiente, mas a gente vai ter uma aula 1, né, claro, onde a gente já vai de fato programar. Então, assim, nessa aula zero, vamos preparar o ambiente para a aula 1, certo? Então, o que a gente precisa instalar aqui? Eu não vou falar somente de C, vou falar também de edição de texto, de compilação, ou seja, vou tentar fazer um curso da maneira mais abrangente possível, né, para que a gente não fique preso às técnicas de linguagem, programação, algoritmo. Não, isso tem muito material já na internet, né, sobre algoritmos, sobre como programar, como fazer loop, como fazer condicional, mas eu queria dar uma abordagem mais abrangente mesmo. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, com o Vim como editor de texto, que é uma versão melhorada aí do VI, inclusive Vim significa VI Improved, né, que é um editorzinho de texto, que a gente vai instalar aqui. Né? Então aqui no caso, como é Debian, né, a gente tem aqui o apt-get install vim, né, e o GCC, que é uma suíte de compiladores GNU, onde a gente vai utilizar aí como base para compilar os nossos programas em C. Então, instalando os dois, no meu caso aqui já está instalado, ambos já estão instalados. No de vocês, se não tiver instalado, ele vai pedir que tem que instalar a internet, né? E baixe e instale. Né? É bom fazer também esse comandinho aqui antes. Ó. Assim ele vai atualizar os pacotes, atualizar a lista de pacotes também e de fato instalar os pacotes novos antes de instalar o apt-get, né? Antes de comandar aqui o apt-get install vim e gcc. Bom, vou dar um Ctrl C aqui que eu não quero atualizar nada, o meu já está do jeito que eu queria. E uma vez instalados, tanto o Vim quanto o GCC, a gente vai ter o ambiente razoavelmente setado para a aula. Né? Mas vamos continuar com mais algumas configurações aqui que vão ser interessantes para a gente. Bom, a primeira é a seguinte, quando a gente abre o Vim, né, a gente pode chamar, eu acostumei a chamar o Vim de VI, simplesmente porque as distribuições de Linux atuais elas mantêm um atalho, né, um link chamado VI, que é o editor de texto original, o nome dele, né, mas praticamente todas elas utilizam o Vim, no caso do Linux. Então se você chamar de Vim ou VI, vai dar no mesmo, você vai cair no mesmo programa. Vou chamar aqui o VI, né, tá vendo? Eu estou no Vim, VI Improved. Né? Se eu sair, e para sair do... Já vem a primeira dica, né? Para sair do VI, quem não conhece, ou do Vim, você tem que colocar dois pontos, Q, teclinha Q, Enter. Saiu dele. Se eu chamar como Vim, eu estou no mesmo lugar. VI Improved. Dois pontos, Q, Enter. Legal? Agora, para setar o nosso ambiente, vamos começar configurando o ambiente aqui de compilação. Né? E depois vamos fazer um teste. E aí na aula 1 a gente vai explicar esse teste. Ok? Vamos lá. Bom, o primeiro passo aqui é criar um diretório, que a gente vai sempre trabalhar com ele. Eu vou chamar aqui de curso C. Né? O nome do curso é Programação C Moderna, mas esse é um nome muito longo. Vou chamar de curso C. Diretório criado, né? E o Linux é assim mesmo, ele não fala nada, que quando dá certo, na maioria dos casos.
E agora nós vamos entrar nesse diretório com o comando cd, que é o change_dir. Aqui já vem uma dica também. Se você fizer exclamação cifrão, o que o bash vai fazer, que é o shell que eu estou usando aqui, é pegar o último argumento do seu comando anterior e repetir. Ou seja, isso é exatamente a mesma coisa que dizer cd curso underlines c. É o último argumento do comando anterior. Inclusive ele repete aqui, né, ele mostra aqui que é você fez o equivalente a fazer cd curso c e entrei no diretório c, que está naturalmente vazio. Né? Dá para checar com ls. Ok, agora nós vamos criar um arquivo. Mas existem várias maneiras de criar esse arquivo aqui. Normalmente o que a gente faz é vi, né, ou vim, aí fica como você quiser se acostumar. Né? Eu me acostumei com vi, que é um pouquinho mais curto, uma letrinha a menos, você ganha 1/1000 de segundo aí na programação. E você cria, você já coloca o nome do arquivo que você quer criar, porque quando você escrever e salvar no vi, ele vai já escrever com aquele nome. Bom, e outra coisa, eu vou ficar chamando de vi aqui, que eu acostumei assim, tá? Mas tenham em mente que é o vim. Bom, vou chamar ele aqui de hello.c. A gente vai até escrever um pouquinho da carinha dele hoje, mas a gente vai entendê-lo mesmo na próxima aula, né? Na aula 1. Bom, ao fazer isso via hello.c, o vim abre já no modo de edição, né? Ele já diz aqui o hello.c, é um novo arquivo, né? E ok, ele está esperando você escrever o conteúdo. Aqui já vem o primeiro ensinamento para quem não conhece essa ferramenta, né? Esse editor de texto que é super poderoso, tem muita coisa legal nele. Mas ele também é um pouco seletivo em relação aos seus amigos, entendeu? É o seguinte, ele tem dois modos basicamente, tem outros modos, mas os dois modos mais básicos são o modo de edição, né, e o modo de comandos. No modo que ele entra, esse primeiro modo é um modo de comandos, onde você dá comandos para o VI. Como ele foi feito na época, né, que não tinha mouse, né, era uma época de terminal puro e tal, todos os comandos dele são via teclado, inclusive com as letras. Então, uma confusão comum é achar que se eu apertar aqui a letra O, por exemplo, eu vou escrever a letra O no texto. Não vou. Eu vou dar o comando responsável, né, que é um comando disparado pela letra O. Eu estou na interface de comandos, não estou na interface de escrever texto, certo? Não estou no modo de edição do VI. Para entrar no modo de edição, tem um comando, né, e esse comando é o I, de insert, para começar a inserir texto. Então, com a letra I, se você apertar a letra I, você vai entrar no modo de edição. Vou apertar a letra I aqui. Ó, aqui embaixo já mudou, né? Já está dizendo insert. Agora eu estou inserindo qualquer letra do teclado, qualquer teclinha do teclado aqui de letra, né, número e tal, o símbolo que eu apertar, agora sim eu vou escrever no texto. Certo? Então, se eu apertar I, por exemplo, eu não estou dando mais o comando insert. Eu estou escrevendo I. Né? Como é o VI também, eu tenho backspace, eu consigo apagar. O vim, quer dizer, no VI antigo não era assim que apagava. Né? Tem outros comandos que não vale a pena olhar aqui agora. Quem tiver interesse, procura o VI puro. E você vai ver que ele é um pouquinho mais difícil de usar comparado com o vim, mas era muito útil na época em que ele era estritamente necessário. E talvez ainda seja, se você cair num console de Unix, alguma coisa, né, um Unix mais antigo, que não tenha Vim, você vai precisar do VI. Mas bom, esse é outro papo. Vamos voltar aqui para a nossa edição. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a primeira linha, né, da maioria de um Hello World em C, lembrando que eu vou explicar na aula seguinte, mas vamos já digitar juntos e eu gostaria que vocês já digitassem aí, já escrevessem e seguissem esse tutorial comigo. Né? Então prepara a VM, instala o Vim e o GCC e já segue aqui. Se não fez isso, ainda não fez isso, dá um pause, vai fazer a VM e volta para cá para a gente continuar. Tem uma hashtagzinha, Sharp, joguinho da velha, tralha, como você quiser chamar. Include uma diretiva que vai incluir algo. Né? Eu vou explicar com mais detalhes. stdio.h
Fechou aqui o maior que. Vou dar 2 enters para facilitar. E vou escrever a nossa primeira função main, que também vou explicar no futuro cada item dela aqui. Vou escrever ela assim por enquanto. Ok? Esse programa aqui. Daqui eu dei umas chaves, né? Um enter e um tab. Printf papobinário.com.br /n, fechou parênteses, ponto e vírgula. Não fique nervoso se você não entendeu nada disso. Nós já vamos entender na aula 1. E fechei as chaves. Bom, acabei de escrever o meu arquivo, né? Vocês perceberam, eu estava no modo de edição aqui, que é o Insert, né? Para sair do modo de edição, para voltar à interface de comandos, é o ESC, a tecla ESC. Você vai ver que o Insert ali vai sumir quando eu pressionar ESC. Ó. Certo? Agora eu estou no modo de comandos de novo. Né? E, bom, vou falar de mais um comando, que é o sair e salvar. Eu falei antes do 2 pontos, né? Quando você dá 2 pontos, o VI começa a aceitar os comandos aqui, né? Que são comandos basicamente para sair, salvar, criar um novo arquivo e tal. A gente usou o Q, né, de quit, para sair. Tem o comando W, que é o write. O que é o write? Ele vai escrever o que está aí agora, está em memória, né, que eu acabei de escrever, ainda não salvei no arquivo, e vai salvar no arquivo que eu criei, no arquivo que eu coloquei o nome lá, que no caso é hello.c. Certo? Então se eu fizer esse 2 pontos W, ele escreveu lá, 83 caracteres, né, 6 linhas, 83 caracteres escritos, written, nesse arquivo hello.c. Né? Se eu quisesse criar um outro arquivo, poderia colocar o W, né, hello2.c. E agora eu escrevi, né, 2 pontos W, hello2.c, escrevi também num outro arquivo chamado hello2.c, que vai estar lá na minha, no diretório curso C, que é o diretório de trabalho, onde eu estou trabalhando agora. Um outro comando útil, né, eu já falei do Q, já falei do W, o W escreve, salva, né, em disco, e o Q sai. Né? E também tem, claro, a combinação deles, né? W e Q. O que eu faço aqui com W e Q? Eu escrevo e saio. Salvo e saio ao mesmo tempo. Né? Um na sequência do outro, claro. Primeiro salva, depois sai. Se eu fizer W e Q, saiu. Tá? Vou voltar aqui para o VI, só botar a teclinha para cima. Né? VI no mesmo arquivo. Agora esse arquivo ele já tem conteúdo, então ele já vai ser editado, o conteúdo dele vai ser apresentado. Né? E eu vou mudar aqui, por exemplo, estou indo aqui com a setinha mesmo do teclado para esse 0 aqui. Eu não quero mais que seja 0, eu quero que seja 1. Né? A substituição de caractere, eu posso realmente usar o I, né, fazer o insert e mudar, apagar o 0 e colocar o 1, mas o VI é um editor, ele é pensado para ser prático. Então assim, pensa bem, olha quantos passos eu teria aqui. Ó. I para o insert, venho até o 0 aqui, boto para o lado, apago, boto 1 e depois dou o ESC para voltar para a minha edição. Vou desfazer aqui com o U, que é o undo, desfazer. Comando U, voltou a ser 0. E ele diz aqui, ó, foi uma mudança, né, que voltou, que foi 11 segundos atrás. É bem inteligente esse editor. E eu vou usar um outro método aí de edição, né, para transformar esse 0 em 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o cursor em cima do 0 de novo. Ao invés de fazer I, botar para o lado, backspace, 1, 0, né? Como isso é um número, o VI já tem um controle, né, um comando em que ele incrementa números, certo? Então, se é um número 0, você quer chegar a 2, por exemplo, só você dá esse comando 2 vezes. Né? Nesse caso, o comando é o Ctrl A. Ctrl A já virou 1. Eu nem entrei no modo de edição, nem saí, nada. Simplesmente fui lá e coloquei Ctrl A. Ele já virou 1. Então, conforme o nosso curso for andando, eu vou falando desses recursos que o Vim tem, que são muito legais. Né? Eu estou longe de saber todos, mas tem livros aí inteiros sobre Vim. Ele adiciona uma velocidade de programação muito grande.
principalmente se você não tem acesso a nenhum ambiente gráfico, você está num editor de textos. Ok, num terminal, né? Então aqui, deixei ele retornando 1, e agora, se eu der os 2 pontos, né, o normal seria sair com WQ, né? Escreve, salva e sai, mas eu vou sair aqui agora com outro comando que é o X, que é a mesma coisa. Simplesmente ele é menor. Ao invés de botar WQ, você coloca X. Ele sai e salva. Então, X saiu e salvou. Se eu der um ls aqui agora, eu devo ter os dois arquivos, né? O hello.c e o hello2.c. O hello.c é o que eu acabei de olhar. A gente pode ver o conteúdo dele aqui com o cat. Tá lá, retornando 1, né, que foi a alteração que eu acabei de fazer. E o hello.c, hello2, perdão, tá lá retornando 0. Nele a gente não mexeu, né? A gente salvou antes de fazer a alteração. Bom, eu vou apagar esse hello2.c. De novo vou usar aquele recurso do bash de repetir o último comando. Claro que hello 2, hello 1 e tal são nomes curtos, mas imagina que às vezes você tem um nome de um arquivo gigante e tal, não sei o que você precisar repetir, principalmente em scripts que você não tem o tab, né, para fazer o autocomplete do bash. Esse recurso aqui é bem legal. Ok, agora nós vamos testar, né, a nossa compilação. Né? Mas antes disso eu vou voltar, né, com aquele 1 para 0. De novo, vi hello.c, vou voltar aqui no 1. E da mesma forma que tem, né, o Ctrl A gente tem o Ctrl X, que é um decremento. Então o Ctrl X, ó, decrementa, Ctrl A incrementa. Isso só funciona com números, né? No VI. Sem precisar entrar no modo de edição. Ctrl X, decremento, Ctrl A, incremento. Voltei para 0, 2.x, salvei de novo, só conferindo aqui com o cat. Tá ok. Né? E nós vamos compilar. Né? Para compilar da maneira mais básica possível, né? O GCC, sem nenhuma opção, a gente vai estudar mais opções na próxima aula. "-o" é o arquivo de saída, ou seja, a maioria dos programas de linha de comando eles funcionam assim, né? Você passa uma entrada e quer uma saída. No caso do GCC, ele é uma suíte de compiladores, quando a gente chama GCC, ele chama já o compilador em C. Ele espera como entrada um ou mais arquivos C, né, que tem um código-fonte em C, como saída, por isso esse "-o" de output, né? Você que vai querer o seu programa. Eu vou chamar o programa, como o Linux não trabalha com extensões, né? Eu vou chamar o programa simplesmente de hello. Então vai ficar GCC-o hello. O programa que vai ser criado, o arquivo que vai ser criado que vai conter esse programa é um arquivo chamado hello. E a entrada, eu não preciso especificar com nenhuma opção, tipo "-i", de input, nada disso. Simplesmente eu boto os arquivos de entrada aqui em sequência, né, no final. E a entrada é hello.c, nesse caso aqui. Então eu quero que ele compile, né, que ele leia aqui o hello.c, compile, faça tudo o que ele precisa fazer, link edit e tal, ele já faz tudo, chama o linker, eu vou explicar depois isso. Né, e a saída vai ser um programa chamado hello. Se eu der um enter aqui, né, como eu falei, o Linux não reclamou, normalmente é um bom sinal. E agora, se eu der um ls, eu vejo que eu tenho dois arquivos, o hello.c, que é o nosso código-fonte, e um hello, que deve ser o nosso programa. Para isso, inclusive, a gente tem um comandinho útil, que é o file. File, ele, baseado numa biblioteca chamada libmagic, ele tenta identificar qual é o tipo de arquivo. Vou dar um file aqui em hello asterisco e ele vai me dizer todos. Né? Então ele disse aqui, para o hello, né, ele é um ELF, 64 bits, LSB, executável. Esse é o tipo de arquivo, o tipo de executáveis no Linux, utilizado pelo Linux, chamado de ELF. E para o hello.c, o file me disse aqui que ele é um código-fonte em C, um texto ASCII. Ok? Bom, para executar esse programa, o Linux exige que você passe o caminho completo do arquivo, né, para ele, para o shell. Né. Para passar o caminho completo do arquivo, você poderia passar, né, do jeito que eu estou aqui, no caso é home, né, o nome do meu usuário é user, né, curso C, hello. Eu dei um enter aqui, e que ele foi executado, imprimiu na tela papobinário.com.br, como o código-fonte sugere, né, que ele de fato o faça.
Mas tem um atalho, né, no shell. O ponto significa diretório atual. Como o diretório atual é exatamente isso, vai funcionar exatamente igual, né? Então eu substituo todo o caminho do arquivo por um ponto. Boto uma barra, hello. Pronto, já tenho a execução. Com isso a gente já sabe que o nosso ambiente está funcionando, né? Mas agora vamos fazer mais algumas alterações na configuração do VI para que fique melhor o nosso o fluxo do desenvolvimento de código. Vamos voltar aqui para o hello.c e vamos lá. Bom, tem várias coisas aqui que podem melhorar, né? O VI tem vários plugins, tem coisas que completa automaticamente o nome de funções em C e tal. Tem muita coisa interessante. Eu vou fazer só um básico para a gente aprender ali com o básico, né? E depois, claro, você aí querendo buscar mais plugins, eu deixo alguns links também. Né? Tem muita coisa que dá para fazer com o VI. Mas o básico aqui para a programação, que eu acho interessante, alguns comandos aqui que vão ajudar. Por exemplo, se eu der aqui 2 pontos, né? set nu, que é o numbers, e der enter, ele enumera as linhas. Isso já é interessante para um editor de texto, até para a gente conversar aqui, né, sobre programação. Vocês vão comentar aí, poxa, Fernando, na linha 5, o que é aquele comando? Eu já sei o que é, porque a linha está numerada, então vale muito a pena a gente ter isso. Né? Esse é um item. Né? Um outro item é o syntax, que vai fazer um highlight. Né? Syntax on. Olha lá. Ele já sabe que alguns comandos, né, são intrínsecos, assim, são da linguagem C, outras coisas são strings, outras coisas são números. Ele já colore para você, né, para a gente ter uma ideia melhor, né, se localizar melhor visualmente ali. Então já sei que ali a main, né, o retorno é int, depois a gente vai ver isso, o int já está verde. Em qualquer lugar do programa que eu digitar int vai ficar verde também, e assim vai, assim por diante. Ou seja, é o que chama de syntax highlight, né, é um destaque na sintaxe de um programa em C. Bom, só isso aí já ajuda pra caramba, linhas e sintaxe. Né? Mas a gente vai fazer mais coisas, mas uma coisa importante de notar é que no momento está assim, está bonito, está com linha, está com cores. Se eu sair do VI, e aqui eu vou sair sem salvar, porque eu não fiz nenhuma alteração, então 2 pontos Q, e depois voltar, VI hello.c, tudo foi perdido. Eu teria que comandar tudo de novo. O VI até salva, se eu der 2 pontos aqui e colocar para cima, ele até salva os últimos comandos que eu dei. Mas não é prático, vou dar um ESC, mas não é prático ficar comandando isso toda hora, né? Então, para isso, tem um arquivinho que a gente pode criar, que chama vim.rc no raiz, né, do nosso diretório home, onde se a gente colocar os comandos que a gente colocar ali vão ser carregados pelo VI toda vez que a gente acessá-lo. Então, assim, vou sair de novo com 2 pontos Q, e eu vou criar um arquivo no meu diretório home, e tem um atalho que o bash também dá, né, que é um till, significa basicamente dizer, nesse caso aqui, home user, né, barra, vou chamar de ponto, o nome desse arquivo tem que começar com ponto, que é a extensão para arquivos ocultos no Linux, .vim.rc. Eu estou usando o VI para criar um arquivo chamado till, né, na verdade .vim.rc, dentro do diretório home, que é indicado por esse till. Ao dar Enter aqui, de novo esse arquivo está vazio, new file, está aqui. Vou apertar o I, modo insert, para inserir texto, e eu vou colocar aqueles comandos lá. Né? Set nu, Enter, syntax on. Vou dar um ESC, 2 pontos X, lembrando, sair e salvar, certo? Enter. Pronto, agora a partir desse momento, se eu fizer um vi hello.c, eu já ganhei o número de linhas e já ganhei o syntax highlight, né, sozinho. Legal? Isso já é já são alguns comandos que a gente vai utilizar. Bom, vou colocar mais alguns, vou sair aqui do VI
editar de novo, vim RC, né? E vou colocar mais alguns aqui para a gente trabalhar. Né? O primeiro, set no compatible, significa que esses comandos, caso a gente venha usar algum que não seja compatível com a versão antiga do VI, tá? A gente não utilize. Okay? Ele fica incompatível com a versão antiga do VI, então só vai usar as coisas novas, né? E se tiver algum comando aqui que o VI precise ter, ele não vai funcionar. Bom, vou deixar o set nu, vou deixar o syntax on. Como a gente pode ser que utilize textos em português, né? Vou colocar já o encode para o TF8 e não ASCII. Se você não sabe o que é isso, busque. O TF8, né, Unicode e ASCII são tipos de string, representações de string diferentes. São encodings diferentes de strings, mas isso é um outro assunto também, pode ser que a gente trate nele nesse curso. Bom, vou colocar, né, mais uns comandos aqui. Então, depois eu coloco a referência de onde eu peguei a maioria desses comandos aqui. Mas é interessante que você digite para que você pegue a manha aí do VI. Ok? Vou substituir o tab. Quando eu dou um tab, né, na verdade eu vou pedir que ele coloque 2 espaços. Senão fica muito longe assim, de ver o código. Set expand tab para que de fato ele substitua por 2 espaços. Ok. Essa aqui é uma configuração para o backspace. Funcionar de uma maneira mais inteligente. E aqui tem algumas configurações para busca. Isso aqui vai fazer um highlight nas buscas. Isso aqui vai habilitar uma busca incremental. A gente vai usar muito busca no VI no futuro. Isso aqui vai fazer a busca ignorar se é maiúsculo ou minúsculo, a não ser que tenha uma letra maiúscula na sua busca. Então é bem interessante. Bom, eu acho que isso aqui é suficiente para começar, né? Então eu tenho aqui algumas opções, de novo, né? Esse aqui vai setar o número de linhas, aqui vai ligar o syntax highlighting, encode para TF8. Aqui ele vai mostrar encode para o TF8. Aqui ele vai mostrar comandos que não estejam completos, né? Aqui há um plugin de indentação, então vai indentar o código, né, que é basicamente se ligar ali nos espaços e tudo. Aqui eu estou colocando, ao invés de tab, 2 espaços. Então quando eu apertar o tab no teclado, o VN vai inserir 2 espaços. Vai ficar muito mais fácil do que apertar o espaço 2 vezes. Se você gosta de indentar com 3 espaços, 4 espaços, é uma questão sua. Só colocar aí. Aqui eu coloco o backspace de uma maneira mais inteligente para funcionar em tudo quanto é lugar. E aqui são configurações para busca. Highlight, incremental, ignorar o caso, a não ser que tenha uma letra. Bom, vou dar um ESC aqui, 2.x, Enter. E agora quando eu der uma edição aqui no vi hello.c, eu já tenho toda uma estrutura montada aí. Visualmente parece que não mudou nada, né? Mas mudou. Por exemplo, eu vou inserir aqui um novo comando. Um novo comando aqui é o... Vou posicionar o cursor aqui na linha 4, em qualquer lugar da linha 4, eu vou já apresentar o comando O. O comando O, ele cria uma nova linha abaixo da linha atual e já entra no modo de inserção para você escrever. Então, é só apertar o O aqui, ó. Mas você vê que ele não está no início da linha, ele já está identado para o printf. Eu já estou na reta aqui do printf, né? Ou seja, o início da linha aqui ele já pulou. Isso porque a gente carregou aqueles plugins de indentação. Então poderia fazer um outro printf aqui. Vejo vocês na aula 1.
ponto e vírgula, ESC, dois pontos, X para sair salvando, Enter. Vou compilar de novo, né? E aqui já vou ensinar um outro macete, né? O último comando que a gente deu com o GCC foi esse, né? gcc-o hello, hello.c. Uma forma rápida de comandar ele de novo, né, é fazer o seguinte, ó, no shell, exclamação, gcc, por exemplo. O que o shell vai fazer? Ele vai procurar o último comando que comece com o que você colocou depois da exclamação e vai rodar. gcc-o hello, hello.c. Agora eu posso fazer um ponto barra hello para executar o programa. Tá aí, ó, papobinário.com.br. Vejo vocês na aula 1. Bom, galera, assim eu termino essa aula 0, montando o ambiente. E espero que vocês tenham curtido. Se gostou, dá um like aí, compartilha. Vamos espalhar esse curso para todo mundo que queira programar em C, queira conhecer um pouquinho mais de Shell, um pouquinho mais de programação em C para Linux de uma forma moderna. Né? Prometo a vocês aqui que eu não vou ensinar nada antiquado. E, bom, na aula 1 tem muita coisa legal para a gente ver. Espero vocês lá, não perde. Né? Se inscreve aí nesse canal para que a gente consiga espalhar esse curso aí para toda uma geração da galera da área de TI que quer aprender a programar em C. Vejo vocês lá. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.